Em 2 de novembro de 1966, um cara chamado Woody Derenberger, que era da Virgínia Ocidental, estava voltando para casa depois de uma viagem a negócios quando ele encontrou com um ser extraterrestre chamado Indrid Cold. Por volta ali das 7h30 da noite, na rota 77 na cidade de Parkersburg. Percebam, gente, que o ET tem nome e sobrenome. Nada contra, viu, seu ET? Nada contra. Mas que estranho é. Dentro da comunidade ufológica, a história de Woody Derenberger é uma das histórias mais bizarras de todas. Por quê? Porque segundo o próprio Woody, ele estava em seu carro voltando de uma viagem a negócios porque ele trabalhava com venda de máquina de costura. E ele percebeu que ele começou a ser seguido por um carro. E quando esse carro se aproximou dele, ele percebeu que não era um carro, porque esse suposto veículo, ele levitava ao invés de andar na estrada. E ele ficava a pouquíssimos centímetros assim do chão e tinha luzes estranhas e diferentes. O objeto se aproximou, voou por cima do carro do Woody e parou na frente do carro dele. E foi aí então que ele percebeu que não era um carro, mesmo porque carros não fazem isso. O Woody ficou paralisado, parou o carro, porque era uma visão, gente, que ele nunca tinha tido na vida. Imagina, você tá na estrada sozinho, dirigindo à noite, e um carro pula o teu carro e para na frente do seu carro. Ah, meu, na hora ali eu já faria pequenas bolinhas de cocô na fraldinha. Segundo Woody, o objeto era preto como um carvão e não fazia barulho nenhum. O Woody começou a ficar em pânico e, gente, imagina a situação, você não ficaria em pânico também? Uma portinha dessa nave se abriu e de dentro dessa portinha saiu o quê? Um ET? Não, saiu um homem. Um homem normal, gente, de aparência normal, muito alto, que aparentava ter aproximadamente uns 40 anos de idade. Assim que esse homem saiu dessa nave, a portinha da nave se fechou e esse homem se aproximou do carro, chegou ali na janelinha e falou assim pro Woody: abaixa o vidro. E a hora que o Woody abaixou o vidro, esse homem olhou nos olhinhos do Woody e falou: olá, meu nome é Indrid Cold. E depois não se comunicou mais com a boca, mas sim com telepatia, dizendo que ele era proveniente do planeta Lanulos e que ele tinha feito essa viagem para o planeta Terra porque ele era um cientista que estudava o comportamento humano. A parte mais estranha da história, gente, é que enquanto o ET, vamos chamar aqui o nosso ETzão porque ele era grande, enquanto o ETzão falava telepaticamente com o Woody, a boca dele não se mexia, mas sim ele ficava com um sorriso psicopático, olhando pro Woody assim. Ah, isso aí, vamos combinar que isso aí é literalmente de cagar na calça. Sinceramente, eu não sei o que me dá mais medo nessa história. A cara psicopática do nosso ETzão, o fato dele ter um carro preto que pulou o carro do outro, ou você tá na estrada sozinho e de repente aparecer isso. Ou o ET ter nome e sobrenome. O que é ainda mais estranho. Mas, gente, nessa história aqui tudo é estranho, então se preparem. Logo depois disso, dessa cena bizarra, dessa coisa estranha, a nave voltou a aparecer, a portinha se abriu, o ETzão entrou e a nave subiu. E o nosso querido amigo Woody, chocado estava, dirigiu para casa. Quando chegou em casa, contou para sua esposa, que não acreditou nele, ele chamou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. E a polícia também não acreditou nele. Você acreditaria numa história dessa? No dia seguinte, então, quando ele fez o boletim de ocorrência na polícia, logo após de sair da polícia, o ETzão apareceu para ele de novo na estrada. As coisas começaram a ficar estranhas realmente quando a polícia percebeu que o Woody não era o único ser humano contatado por esse ETzão aí não. Alguns dias antes, no dia 11 de outubro do mesmo ano, ele foi visto em Elizabeth, em New Jersey, ou Nova Jersey, como a gente gosta de falar, né? A gente é BR and cariocas, a gente fala Nova Jersey. Ele tinha sido visto por um policial e por sua esposa, que viram um carro voando no céu. Algo voando no céu que parecia um carro. Vejam que a descrição bate com a história do Woody. Ele não viu um carro vindo na direção dele? Na noite seguinte, uma mulher na cidade vizinha viu uma luz que piscou no céu em cima do estacionamento do supermercado, onde ela estava voltando ali para o carro com o seu carrinho de compras. A luz desceu do céu e ela percebeu que essa luz tinha o formato de um carro. Desse carro, então, que não era carro, abriu-se uma portinha e de dentro da portinha saiu um homenzinho, um homenzão. O homem era grandão. Era quem, gente? Era o nosso ETzão.
Ele não falou absolutamente nada, ele não fez absolutamente nada. Ele só ficou a alguns metros de distância do carro dela, observando-a. Ah, isso aí tá muita história de terror, não tá não? Twilight Zone. Tadã! Eu amo Twilight Zone. Depois dessa história aqui, eu que não vou mais sozinha no mercado à noite. Já pensou? Você tá lindíssima, voltando com os seus ovos e suas couves no carrinho, de repente desce um negócio, sai um homem e fica te olhando? Tô falando assim, gente, mas eu não tenho medo, não. Eu tô querendo mais é que eles me levem mesmo. Então super vou no mercado sozinha à noite agora pra ver se aparece um pra mim também. Inclusive, eu participei essa semana de um podcast onde eu falei sobre essas experiências sobrenaturais com alienígenas e falei que eu não tenho medo nenhum. Vou deixar o link do podcast aqui embaixo, está no Spotify. E você pode escutar enquanto você malha, enquanto você dorme, enquanto você lava a louça. Vale a pena, vocês vão gostar. É divertido, vou deixar aqui embaixo. Na noite seguinte ao dia 11 de outubro, 2 amigos estavam voltando do shopping na autoestrada e eles perceberam um homem parado na estrada em um lugar que não fazia sentido. Tipo, tinha uma moita que dividia a estrada e o homem estava em cima dessa moita lá parado. Uma das testemunhas disse que era o maior homem que ela já tinha visto na sua vida. Gente, vocês estão percebendo que era um homem grande? Era um ETzão. Esses 2 amigos não contaram pra ninguém o que eles viram na estrada. Só que depois, quando essa história começou a passar na televisão, aí eles falaram: eita, eu vi esse homem aí também. Aí eles foram até a polícia pra contar o que eles tinham visto, pra poder endossar ali o caso, né? O caso sobrenatural. Uma semana depois, um jornalista chamado John Keel foi entrevistar esses 2 amigos. Por quê? Porque esse cara, o John Keel, ele era um jornalista investigativo dos mistérios sobrenaturais. Ele estava ali naquela região justamente para investigar essa onda bizarra de avistamentos. Era realmente muita coisa acontecendo em um lugar muito pequeno. 2 semanas depois que esses 2 amigos estavam dando a entrevista na televisão sobre esse caso, esse jornalista, né, esse John Keel, ele era super famoso nos Estados Unidos por investigação de casos estranhos. E ele estava envolvido, né, tecnicamente envolvido com o caso do aparecimento do Homem-Mariposa ali naquela região. É como assim, Carol, o caso do Homem-Mariposa? Bom, nós temos um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o aparecimento do Homem-Mariposa, mas não nos Estados Unidos, mas sim em Chernobyl. Por quê? Porque essa criatura mítica, essa criatura estranha, essa criatura da Deep Web, ela foi vista por vários trabalhadores da usina de Chernobyl alguns dias antes do acidente. Então, alguns pesquisadores do sobrenatural acreditam que essa figura do Homem-Mariposa seja uma figura relacionada com aviso de catástrofe para os seres humanos. Existem diversas referências na literatura a esse homem. E o John Keel estava na cidade para investigar o Homem-Mariposa. Inclusive, acham que o alienígena, o tal do Indrid Cold, seja o Homem-Mariposa. Entendeu? Porque tem uma ligação. As pessoas começam a vê-lo e depois acontece uma desgraça. O vídeo que eu falo sobre o aparecimento do Homem-Mariposa lá em Chernobyl, lá na Ucrânia, é bem antigo, mas tá aqui no canal. Vou deixar o link pra vocês aqui em cima no card, caso vocês ainda não tenham assistido. Mas eu preciso fazer um vídeo falando sobre essa lenda urbana americana, falando sobre o ponto de vista do Homem-Mariposa nos Estados Unidos. Me cobrem aí que em breve eu faço. E foi então que o John Keel, investigando essa história do Homem-Mariposa, ficou sabendo da história desse homem gigante aí do nosso ETzão, e ele resolveu investigar essa história. Voltando lá para a casa do Woody, que é a primeira pessoa que teve contato com o tal alienígena Indrid Cold, no dia seguinte àquela aparição na televisão lá dos 2 irmãos, um produtor de TV apareceu na loja de máquina de costura onde o Woody trabalhava, porque ele queria que o Woody fosse na televisão contar o que ele viu. E nós temos aqui no canal alguns trechos dessa entrevista que está na íntegra aqui no YouTube, vou deixar o link para vocês aqui na descrição, mas vejam o que ele fala. Well, I am a salesman, and I drive a truck, and last night, shortly after 7 o'clock, I was coming from Marietta, Ohio, coming down Interstate 77. There was a car past me, overtaking me from behind, and following closely behind this car was this unidentified flying object. Was following close behind it, and it swerved directly in front of my truck, turning crosswise. But it forced me to come to a complete stop. As soon as I had stopped, there was a door opened in the side of this vehicle,
and this man stepped out and came directly to me, and he told me to roll down the window. He asked me to roll down the window on my right-hand side of my truck, and I'd done what he asked. And this man stood there, and he first asked me what I was called. I told him my name, and when I told him my name, he said he was called Cold. E na mesma noite que o Woody participou desse programa de televisão, ele começou a receber umas mensagens telepáticas com a voz do alienígena Indrid Cold. O alienígena não estava perto dele. Ele só recebia, tipo, vozes na cabeça dele. Entendeu? Fonte. Vozes na cabeça dele. O ET Indrid Cold disse mentalmente para o Woody que o planeta Lanulos, que era de onde ele era muito parecido com o planeta Terra. Que ele era um pesquisador, que ele trabalhava pesquisando hábitos do ser humano da Terra para levar para lá e para catalogar. E que como ele aqui na Terra existem muitos desses seres que vêm para cá pesquisar. E quando o Woody chegou na casa dele, quando ele encostou no jardim da casa dele, já tinha muita gente na frente da casa dele, porque ele tinha ficado famoso graças à entrevista que ele tinha dado na televisão. A cidade inteira estava sabendo da história, era maior babado, o telefone dele não parava de tocar, cientistas, pesquisadores, todo mundo queria falar com ele. E ele começou a sofrer um certo assédio das pessoas, e foi aí então que a nossa história começou a ficar ainda mais estranha. Os filhos do Woody começaram a sofrer bullying na escola, e foi aí então que a esposa do Woody se separou dele e fugiu com os filhos para Cleveland, e ele ficou sozinho em casa. Então, ele sozinho em casa, o Indrid voltou a aparecer, dessa vez batendo na porta de sua casa, e não sozinho, tá? Cada vez que ele vinha, ele trazia um amigo diferente desse planeta Lanulos. Aos poucos, o Woody começou a ser convidado para frequentar a nave do alienígena do nosso querido ETzão. Toda essa história que eu tô contando, gente, está detalhada no livro Visitors from Lanulos, que foi escrito pelo próprio Woody. E eu não encontrei na Amazon Brasil a versão física, eu só encontrei a versão Kindle, mas eu acho que não é difícil de achar não, só não tem na Amazon do Brasil mesmo. Inclusive, falando em Amazon, você sabia que eu tenho uma página na Amazon Brasil? Pois é, nessa página consta tudo que eu indico aqui no canal. Então, se eu indico um livro, tá lá. Os aparelhos que eu uso, os aparelhos digitais, o telescópio, o microscópio que eu uso para fazer vídeo, tá tudo lá, gente, na página. É só você clicar aqui embaixo, vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Você clica, você vai direto pra página e tá tudo separado por seção bonitinha, porque eu tenho toque com organização. Mas aí, se você estiver procurando algum dos livros que eu menciono aqui, se você estiver procurando alguma coisa das coisas que eu menciono no Instagram e no Tiki, é lá que você encontra. O Woody, então, passou a frequentar a nave do Indrid e, aos poucos, ele foi convidado a visitar o planeta Lanulos. Segundo o livro, as viagens eram ultra rápidas, era tipo, você entrava, eles faziam um negócio lá e rapidamente você estava em outros locais. Ele inclusive visitou a floresta amazônica a bordo da nave, ele dá descrições muito precisas dessa visita que ele fez lá na Amazônia. Parece a história do Arthur Berletti, não parece? Vocês sempre me pedem, Carol, fala sobre a história de abdução do Arthur Berletti. Gente, eu já falei, tem um vídeo completo aqui no canal, vou deixar o link pra vocês aqui, caso vocês ainda não tenham assistido, porque vocês me pedem sempre. Tem muito vídeo aqui no canal e o YouTube esconde meus vídeos. Então pega, clica lá na aba vídeos e desce assim, ó, que você vai ver que eu já falei sobre todos esses assuntos. E daí ele foi pro planeta Lanulos, certo? Quando ele chegou lá, o planeta era muito parecido com o planeta Terra, exceto com um detalhe que eu achei bem curioso. Os seres do planeta Lanulos não usavam roupas, eles andavam por aí peladão. O que eu achei um tanto quanto esquisito. Mas por que o Woody? Por que ele foi escolhido para ir para lá? O que ele tinha de especial? O Indrid explicou para ele que eles queriam que o Woody falasse sobre isso. E foi o ETzão que encorajou o Woody a escrever o livro que existe até os dias de hoje. Então, o Woody participava de programas de TV, dava aulas, palestras sobre o assunto, e ele morreu no ano 2000,
23 anos depois daquele encontro lá com o nosso alienígena favorito que mora num planeta onde as pessoas não gostam de usar roupas. A filha dele continuou o trabalho dele depois que ele morreu e ela escreveu o livro Beyond Lanlus, que tem ainda mais detalhes sobre o planeta e sobre os seres de lá. Mas a pergunta que não quer calar aqui dentro desse vídeo é: essa história é verdade? A maioria dos pesquisadores e dos ufólogos não acredita que essa história seja real. A maioria dos ufólogos acredita que realmente aconteceu alguma coisa com ele naquela noite lá, naquela primeira noite quando ele voltava do trabalho e ele foi abduzido, se assim podemos chamar. Só que depois do que aconteceu ali, as pessoas acreditam que ele inventou, que ele fabricou essa história. Ou seja, acredita-se de fato que ele tenha passado por uma experiência de abdução e essa experiência pode ter sido tão traumática para ele que aí ele começou a mentir sobre esse assunto. Mas vamos combinar, gente, que o resto da história é realmente bem difícil de acreditar, né? O resto tá esquisito. A história ali da abdução é normal, aconteceu com muita gente, inclusive com Barney e Betty Hill. Também tem vídeo sobre o casal aqui no canal. E aconteceu com tanta gente até no Brasil, né? Casos assim são muito similares, acontecem com uma frequência bizarra. Mas o que veio depois, toda essa história da comunicação telepática, dele ir pro planeta, dele ir pra Amazônia, enfim, eu particularmente não acredito e a maioria dos pesquisadores em ufologia também não acreditam. A história do Arthur Berletti, por outro lado, é muito mais convincente. Por quê? Porque ele teve contato com seres que contaram coisas para ele que ainda não tinham acontecido na Terra. E posteriormente, essas coisas realmente aconteceram. Então, assim, eu, Caroline, prefiro acreditar na história do Arthur Berletti. Mas eu quero saber o que você pensa. Você realmente acredita que tudo isso aconteceu na história da vida do Woody? Ou você acha que ele dissimulou para de repente, não quero mais vender máquina de costura, agora eu quero vender livro, eu quero dar palestras, eu quero ganhar mais dinheiro com essa história? Comente aqui embaixo o que você pensa dessa história toda. E eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu sei que vocês gostam quando eu conto essas histórias de abdução. Essa aqui é bem famosa, eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!